Já estão no tricô aqui já. Seja bem-vindo, querido. Tudo que coisa bem? boa te Agora ao conhecer vivo, né? pessoalmente agora, Poxa né? vida, que Ai, bom. que maravilha. Marcelo Larran com a gente hoje para bater um super papo, né, tia? Você já tava no Eu e a tricô tia aqui, já né? tava tricotando, que a gente tem história de anos aqui. Ela tá sabendo de muita história que você tem com o sobrinho dela também. Sobrinho dela, fazia teste de publicidade com o sobrinho dela uns 30 anos atrás. É mesmo? Ficavam O nas querido. filas ali, batendo papo, ficando mais amigos. Sofri. Sofri, esperava. Aí era Horas e editado. Aí Foi não pegava. editado, aí não pegava. Ai, que situação, né? Nossa, é A difícil. vida Mas é tem a tudo, tem um relação. começo, né? Tem que E eu ser. acho que esses perrenguinhos que a gente passa, ou perrengões muitas vezes, eles são muito necessários para essa construção, né? Desse Não, e a profissional. relação continua, né? A gente tava conversando agora, continua. Você trabalha aqui, acabou um trabalho, é começar tudo de novo. No trabalho do Faz ator parte da também isso é muito profissão. importante, né, Larran? Eu acho que vocês estão sempre se encontrando e eu acho que essas relações são muito ricas e muito Verdade. importantes, né? Porque tá fazendo a peça com um aqui, amanhã tá com aquele diretor que vai te chamar para um outro espetáculo Sim. ali. São relações que e elas começam justamente nesse período, né, em que a gente está Exatamente. justamente iniciando. Vamos falar de começos, então? Vamos. Como é que você decidiu ser ator? Como é que as coisas começaram a Nossa acontecer? Foi por Senhora. acaso ou foi um objetivo a ser seguido? Como é que foi? A gente falando de teste de publicidade, acho que a coisa começou aí. Eu tinha uns 11, 12 anos de idade e eu estava no Parque do Ibirapuera com a minha mãe. E aí eu tinha umas pessoas de produção procurando gente. E aí perguntaram, pô, seu filho não quer fazer um teste para... Era choquito. E aí eu falei, não, de jeito nenhum, condensado, mãe. caramelizado com Flocos crocantes. crocantes. Lembra do texto até hoje? E eu falei, de jeito nenhum, não quero tal. E a minha mãe, por que você tem a perder, né? Vai fazer, só pra você conhecer. Fui morrendo de vergonha, aí quando eu saí do teste, eu não peguei. Mas eu falei, mãe, eu quero fazer isso, Mas você achou eu quero legal. brincar desse Ai, que negócio. legal. Aí comecei a fazer, fui fazer curso de teatro cedo. Com 13 eu já estava fazendo uma peça profissional, assim, era a única criança junto com adultos. E aí começou a relação. Mas me formei em publicidade no paralelo, né? Tá. Para ter uma profissão, que é uma bobagem isso, porque na verdade você tem que ter você tem que escolher alguma coisa. Como se isso não fosse uma Pra fazer super direito. profissão fantástica. Não, mas é que né, gente? essa sombra que Um tem estigma, né? Um de estigma uma carrega. profissão que não Aquelas te... perguntas de tia véia, né? Você faz teatro? Faço. Mas trabalhar, você trabalha vai em quê? trabalhar- Isso. Mas o que você vai ser quando crescer, né? Mas é. E aí foi, né? Isso é muito legal, porque legal, é uma das eu não profissões sabia. que você consegue começar justamente na infância. E também como uma brincadeira, porque a criança está brincando e aprendendo tanto enquanto faz teatro, enquanto está num grupo, enquanto está Verdade. num palco, né, Marcelo? Mas é engraçado que ao mesmo tempo eu acho que a carreira para criança é Pesada, né? pesada. Eu não sei se não é que deixaria, porque meu filho, graças a Deus, não quer fazer nada disso. Mas eu acho cruel, assim, porque você alimenta na criança expectativas. Sim, É isso que a gente passava, E nem eu, todo mundo eu e o consegue, sobrinho né? da tia, que é o tempo inteiro, é quase você, tá editado, tá entre 5, você tá entre os 5. E aí você não pega. Para um adulto é difícil, mas segue. Mas para uma criança que, né, é complicado. Tudo na criança tem um peso maior e essa expectativa também, Sim. né? Você tem razão. Então tem esse lado que é difícil também, né? Mas o Começar curso novo. de teatro, né, tirando essa parte dessas expectativas e Ah, tudo mais, sim. o curso em si é muito bom. Eu acho que é muito benéfico para a formação, inclusive, desse ser humano, né? Não, Desse e ser para mais tudo, humano, né? inclusive. Quanta gente está Estuda. fazendo teatro hoje? Curso de teatro não é nem da profissão. Ajuda nas Pela relações, desinibição. ajuda Exato. em tudo. verdade. Poder se projetar, se comunicar. Então acho ótimo. Agora, falando em relações, né? Você ajudou muita gente, você sabe, né? Foi Ah. praticamente uma grande terapia em grupo É maravilhoso. durante a pandemia. Verdade. Gente, acho que todo mundo aqui que está assistindo a gente assistiu em algum momento, recebeu no grupo da escola, no grupo do Zap, os episódios do Embrulha pra Viagem, com Maravilhoso. você naquela derrota em forma de personagem. Que ele existe ainda, esse personagem existe. né? Vai, eu recebi há pouco vai. tempo mais um. Eu fiz um agora sobre casamento que bombou também. Quero ver. É muito maravilhoso, gente. Ó, a gente tá mostrando algumas imagens aí também. Olha ele aí, ó. Agora Essa já você tá na é fase nova, retomada cabelo da vida até normal, é Tá isso? com barbinha, mas olha o cabelo, tá curtinho essa aí, ó. Ai, que barato. Eu adoro esse olhar, essa coisa assim no horizonte, que tá uma coisa Ele tá meio acabado, perdida. né? Ele se perdeu na pandemia, não conseguiu mais voltar pra vida. Porque isso aconteceu muito, ele bombou na pandemia. E muita gente escrevia nos comentários, esse personagem tem que continuar, tem que continuar. Que legal. E aí eu percebi que ele é um filósofo da vida cotidiana. Totalmente. Um grande observador. Que aí não independe de estar na pandemia ou não. Aquilo
foi um marco, porque ele estava como todo mundo estava com essa cara, Sim. né? Então, assim, a identificação era pijama, era total. E de moletom. Mas, assim, mesmo ele mantendo saindo da pandemia, ele continua desempregado, depende da mulher, e ele vai contando as coisas. Então ele discute tudo. Daqui a uma semana vai sair um que fala sobre chá de revelação. O que ele pensa sobre essa história de chá de revelação? Maravilha, Deus, adoro. Então é isso. E eu comento muito com as pessoas que eu acho que tem um segredo desse personagem, que é o humor é muito identificação, né? Assim, as pessoas se identificam, principalmente nesse tipo de coisa de internet, como a gente tem e tal. Mas o Eugênio, esse personagem deprimido aí, ele é a identificação do não dito. Sim. Então aquilo que você pensa do teu filho, por mais que você ame, mas que você está com o saco cheio, ele fala das derrotas do casamento, ele fala de várias coisas que é o não dito e que está engasgado na pessoa, nunca fala. Sim. Eu acho que isso foi muito sucesso dele. Que legal. De dizer, né, de coisas que a gente não tem vontade, não tem coragem de dizer, De né? colocar na boca dele o que muita gente diria. Ou que não diria, e que tá aqui. Justamente, então é isso, sabe? Assim, eu acho gostaria que isso de dizer, né? Não diz, verdade. Mas E é importante. delicioso poder rir disso, né? De repente, você ô. identificar uma coisa que estava ali dentro, falando, cara, não tinha pensado nisso, e é verdade. Pá, e morrer de rir. Isso é bom demais. Eu acho que você foi uma ajuda para muita gente, antes de mais nada. Eu ouço muito isso, eu acho que é uma baita responsa isso, né? Mas eu fico feliz. Não só eu, como meus sócios, cada um criou. O Maurício de Barros criou personagens incríveis. Agora ele está bombando com um personagem que chama Burrão, que já virou um episódio. Eu fiz a cena com ele e ainda falei, cara, essa cena é boa demais. De repente ela explodiu. Que é aquela do empresário, que ele chega que ele só estudou até a quinta série, depois assistam. É muito boa. E explodiu essa cena, tanto que ele fez agora, virou uma novelinha desse personagem. Que legal. Tem um monte de cenas já que ele criou. O Williams Mesacapa, que é outro sócio também. Somos em 4, né? E o Felipe, que não aparece, que é o de trás das câmeras, que é o nosso diretor de fotografia. Eu ia perguntar mesmo de onde veio essa ideia do Embrulha, do Eugênio, né? A gente fazia teatro, o Embrulha surgiu em 2016. A gente fazia teatro junto, eu e Maurício, e a gente sempre falava de tentar alguma coisa. A internet acabou virando um caminho, né? O Porta dos Fundos mostrou uma possibilidade real de você poder dar o teu discurso na internet. Ele e outros grupos, mas o Porta era muito forte como referência. A gente falou, cara, a gente precisa fazer, uma possibilidade de a gente dar nosso protagonismo, a gente falar o que a gente pensa e ser protagonista das nossas histórias, né? Porque na televisão, no teatro menos, mas você está muito à mercê do que querem te chamar, né? Sim. E a internet era a possibilidade da independência artística. Aí a gente também conheceu o Will, que substituiu o Barros na mesma peça, e a gente começou a fazer reuniões. Tinha um quinto elemento na história, que é o Fabinho Herford, que talvez a tia conheça. Que você fez um espetáculo com ele que chamava Grávido, que era maravilhoso também. E o Fábio desistiu, foi inteligente e foi embora a gente fala assim, ele não foi o quinto Beatle porque o Beatles explodiu. Porque é uma ralação, né? A gente tá fazendo sucesso, mas a gente trabalha muito. Não tenho dúvida. E mas aí vocês estouraram com um trabalho primoroso, né? Parabéns. E aí, assim, surgiu ali, começamos a escrever cenas, a gente aprendeu na raça a dirigir. Depois, quando veio a pandemia, aprendemos a nos auto-filmar, porque o nosso diretor de fotografia não podia vir, então mandava a câmera. Ele mandava um tutorial, liga não sei o que para fazer o foco, botava minha mãe para fazer. Nossa. Mãe, aperta só esse botão e tá tudo bem. Inclusive tem uma cena. Fica aqui para eu bater o branco, mãe. Tem uma história ótima, inclusive, disso, que o meu diretor de fotografia, até hoje, ele fala disso. Quando eu estava fazendo o Eugênio, eu ficava ali e falava, mãe, aperta, não sei o quê, e vira e mexe, tinha problema, às vezes, na lapela, tinha que botar o boom e tal, e a minha mãe falava assim, filho, tá chiado. Aí ficava lá, arrumava a roupa e tal. Aí uma hora, teve um dia lá que ela falava assim, tá ótimo, tô te ouvindo super bem. Aí eu olhei e falei, eu vi ela com o foninho, e o fio não estava conectado. Então ela simplesmente estava me ouvindo ali, né? Então ele estava limpo, assim, tá, melhor vez. Eu falei, mãe, tá desligado.
Então eu passava por esse perrengue. Esse personagem passou por esse perrengue muito. Minha namorada me filmou, meu filho. Que legal. Era isso, tinha que lidar com o que a gente tinha na pandemia. Até porque a gente não podia nem se encontrar direito Não nessa é? época, né? E chegava equipamento, eu tinha que higienizar tudo, passar álcool. Passava álcool 70 em Nossa, tudo. olha, E te fora, falar, ele que tinha fase. o próprio coronavírus que você fez, né? Fiz, eu fiz o corona que também maravilhoso, bombou. que era todo assim, ele era todo... Esse acho que eu não Você não vi. viu? Ah, esse era Me Viralizou manda. muito. É maravilhoso. Ele era mais político, né? Ele falava da realidade do país, mas maravilhoso. agradecendo ao governo por recebê-lo tão bem. Então ele era mais politizado, Ah, que bombava maravilha. e gerava muito bafafá também. Sim. Paixões, inclusive, de vários lados, né? A nossa polarização bombando na pandemia. Que continua, né? Por Sim. acaso. Agora eu quero saber mais do passado. Passado? O que seu sobrinho te contou aí de história do passado? Além das filas e tudo mais. Esse menino? É. Ah, ele é muito bom. Já fez muito cinema. Já fez muita peça de... Essa, a Grávido, que era texto de você com o Fabinho né? e o Gustavo Curla, tinha um terceiro Era elemento. maravilhoso de falar do pai, como fazia pra criar o filho quando nasceu e como... Aqueles perrengues que você sabe. Eu sei por causa das minhas sobrinhas, a Júlia Luísa, que eu ajudei o Você Guilherme acompanhou a cuidar. bastante, tá? Ajudei ele a Acompanhou cuidar. bem de perto. Vira e mexe pedem pra voltar essa peça, Ah, sabia? porque era ótima também, ótima. Falava da relação do homem com a... Quando a mulher tá grávida. Não, é porque sempre assim, é muito falado da mulher e a gravidez e tudo. E a gente, quando nasceu meu filho, eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso. Sobre a ótica do pai, que vira um ser meio estranho naquela casa. E um office boy, né, da mãe que está sempre brava. Carregador. É, exatamente. Então a gente criou várias esquetes, a peça era um sucesso também. Isso que eu acho muito bacana do teatro, né? Coloca a gente pra pensar mesmo, né? Vocês são grandes filósofos, né, da atualidade, os escritores, né? Quem coloca aí esses textos aí pra gente refletir junto com vocês. Eu acho isso incrível, eu acho muito interessante. Legal. E muita novela também, né? A gente tá acompanhando aí alguns trechos de Nossa, novela olha, também. Novinho, cabelo preto ainda. Isso é celebridade. Eu com o Taumaturgo, com a Juliana Paz. Essa foi a primeira novela que eu fiz, Desejo de Mulher. Você fazia o quê? Um fotógrafo? Eu fazia um cameraman que trabalhava com o Eduardo Moscov. Isso. Essa era o paparazzi. Ai, de quem que é aquela poupança? Que era do Thiago... Uma Meu Deus, reação do... calorosa. Thiago Lacerda? Thiago Lacerda. Eu conheci Ali era o Thiago Lacerda? Você viu? Você reconheceu? Opa! Aham, pela marca da sunga? Pela poupança mesmo. Ai, que barato. Ai, que maravilha. E tem muitos projetos aqui pra frente também, né? Tem uma peça em cartaz, vamos falar sobre ela? Temos. Morte Acidental de um Anarquista. Últimas semanas para assistir. Jura? E tô falando com a tia, quero muito que vocês vão assistir, porque assim, tem aqueles projetos que você tem muito orgulho, né? E Morte Acidental de um Anarquista é um espetáculo que eu tenho um orgulho enorme, assim. É um projeto que já existia, era protagonizado pelo Dan Stubach há muitos anos atrás. E até muito engraçado que eu estava fazendo uma peça no Rio com a Luana Piovani e a gente voltava de avião para São Paulo, a turma do Morte Acidental e eu voltando para São Paulo. E eu amava ele ficar fazendo amizade no aeroporto. Eu já conhecia o Dan e a gente ficava tomando uma enquanto esperava o avião. E eu brincava assim, não tem um papel lá de camareiro lá na tua peça? Porque eu adoro vocês, é uma delícia esse clima. Que legal. Anos depois corta para eu ser chamado para substituir o Dan. Nossa. E foi em 2018. Bacana, né? E aí, cara, me apaixonei pelas pessoas. A peça as pessoas vão 3, 4 vezes assistir. A gente vira e mexe, sai com esse projeto e volta, né? E agora está no Teatro Itália Bandeirantes, ali no centro da cidade. Sim. Hoje a gente está ao vivo, né? Então tem amanhã, sexta-feira, 21 horas, sábado, 18 horas. E nas outras 2 semanas só vai ter aos sábados, às 18 horas. Então são poucas oportunidades tem que correr, mesmo, tem que correr. Mas corra mesmo para assistir, porque as pessoas realmente passam muito mal. É um texto importantíssimo da história da Itália, do Dario Fo. São vários personagens ali, né? É que assim, essa peça ela é baseada em fatos reais. Que é uma grande tragédia que aconteceu na Itália, com atentados à bomba, a bancos, a ferrovias. E eles acusaram, na época, anarquistas aleatoriamente, sem provas. Quando eles levam esses anarquistas para um interrogatório na delegacia, no segundo dia cai um corpo. Um dos anarquistas cai da janela da delegacia e morre. E aí fica uma coisa, quem matou? Ele se suicidou na delegacia, a gente brinca, ele foi pulado. Então essa história é pega pelo autor, que é o Dario Fo, e ele faz, no meu personagem, uma baita crítica
as instituições, questionando esse inquérito, o que realmente aconteceu naquele dia. Então, é uma história que brinca com a verdade e satiriza as instituições, e eu faço um louco que gosta... Olha lá, gente, na loucura. É um baita personagem, né? Ele gosta, ele tem mania de interpretar personagens. Então, ele se fantasia nessa delegacia de juiz para investigar o caso. E aí ele começa a criar 20 milhões de personagens e ele vai se envolvendo, e a plateia vai se envolvendo com a história que aconteceu na vida real, mas ao mesmo tempo tem toda a loucura desse personagem que está zoando as instituições. Então, assim, é muito bom, é muito bom. Eu falo com um baita orgulho, assim, direção do Hugo Coelho, que está fazendo, inclusive, como ator, a peça também. Mas é uma comédia, né? É uma comediona. A turma já saber que é uma comediona. Não é isso. Dário Fó é só comédia. É só comédia. E a brincadeira é essa, a gente até explica. No começo a gente entra cantando, vai encontrar com a plateia cantando e traz o público para sentar com a gente. E a gente começa a contar um pouco dessa história para situar. É uma grande conversa com a plateia, é super interativo, para explicar o que acontece, para depois entenderem a loucura, para onde vai. E eu acho muito engraçado que a gente cantando na recepção ali do teatro, no hall, várias pessoas que enquanto a gente está cantando me pegam no braço e falam assim, terceira vez, tô vindo terceira vez. Ai, trouxe meus filhos. Porque é uma coisa louca, é uma peça adulta, mas que também, como tem uma coisa muito física no humor, muita criança adora. Então é uma loucura, porque não é para criança. Né? O entendimento de algumas coisas não se dá. Não chega ali. Mas não tem nada que seja pesado para eles e dá para levar a criançada. E as crianças tiveram, porque eu tenho uma coisa participativa, no começo tem esse cara para montar o personagem, ele fica pedindo palavras e gestos para a plateia, então ele vai montando esse personagem junto com a plateia. Tá. Que legal. É muito legal. E é uma turma boa, né, que tá lá, só rapidamente pra você falar, né, porque tem que falar. Claro. Sim, da turma que tá junto, Henrique Streuter, que é um baita cara de cinema e televisão. Que é o eu brinco lá que ele vai morrer no coração das pessoas como o Tibi Peroni do Castelo Rá-Tim-Bum. Tem o Claudinei Brandão, Maíra Chacerro, o Hugo Coelho, que também é diretor e faz a peça, Rodrigo Belladonna, Demian Pinto, que faz a música, porque tem música ao vivo, a gente canta, a gente interage. Tô esquecendo de alguém? Espero que não. Olha ali, olha na Tomara foto. que não, né? Não, ó. Maíra, Demian, Rodrigo... não, tá ali o Bamba, mas ele não tá fazendo. Alexandre Bamba. O Bamba, mas o Bamba dessa vez não tá fazendo. O Hugo tá substituindo ele, que é o nosso diretor. Ó, se precisar de ator, time chama meu sobrinho, tá divertidíssimo. desempregado aí. Se você não rir, a gente não devolve dinheiro, porque a gente não é louco de fazer uma coisa dessa. Mas é mentira. Você vai se A gente só vai divertir falar pra você não voltar, né? É. A Com Maíra certeza vai filha rir. do Xaxá, que esteve aqui, bateu papo com você. a Maíra é filha dele. Do Xaxá. Que bacana. É Gente, uma que turma das, boa, né? hein? E ainda não tem data pra voltar, né? Tem essa curta temporada. Não, a gente Vou torcer pra que essa volte. peça sempre volta de alguma Tomara, maneira, vamos porque torcer. as pessoas pedem. Que E legal. eu vou fazer uma vaidade aqui. Ganhei um prêmio de humor do Fábio Porchat esse ano por performance nessa peça. E como é uma peça que já tem um histórico, eu fiquei muito orgulhoso. Ele me encontrou, eu não sabia, eu fui lá pro prêmio, eu estava indicado, fui, e ele me encontrou na porta e ele brincou, ele falou assim, fiz o Advogado do Diabo, porque ele não assistiu a peça, são só os jurados. E ele falou, questionei por que você estava nesse prêmio. E eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque a peça já tem história, geralmente prêmio é para peça inédita, né? Tá. Então ele brincou assim, fiz o Advogado do Diabo e falei assim, por quê? Se essa peça eu já vi até com o Dan e tal. E ele falou que os jurados foram unânimes de falar, não, tem que estar, tem que estar. Marcelo, olha então, aí. fazendo minha autopropaganda, Não, mas né? você tá certinho. certíssimo, Mas é mais uma gente. justificativa para as pessoas assistirem. É E lógico. porque também é uma questão maravilhosa para você se orgulhar disso. É uma Sim. comemoração incrível, né, do seu trabalho. E quando eu aceitei fazer a peça, um dos motivos é esse personagem que vocês vão entender, quem assistir vai entender. É um presente pro ator, porque é a capacidade de você fazer tudo no palco. Tá. Tudo. É um possibilidades. enlouquecimento. Que maravilha. É divertidíssimo. Que legal. Ai, gente, eu vou. Eu tô com as lombrigas todas pulando aqui pra ir. Vai, Vou tentar hein? dar um jeito. Então vamos lá, pra gente marcar na agenda já. Sexta-feira,
amanhã, 21 horas, sábado, às 18. Aí, na semana que vem e na última semana... Só os sábados às 18 horas. Às 18 horas. Aonde? No Teatro Itália Bandeirantes, ali na Avenida Ipiranga, 344, na República. Tá bom? Tem que assistir Morte Acidental de um Anarquista. Tem estacionamento na porta, tem metrô República ali para quem quiser ir de metrô. Sim, super bem localizado. Do lado, é tudo Centrão, certo. né? Maravilhoso. @Marcelo Larran para você acompanhar nas redes sociais também, tá bom? E o nosso canal, @O Embrulha pra Viagem. O Embrulha pra Viagem. Isso, tá. e da peça, @Morte Acidental de um Anarquista para acompanhar tudo lá e No tirar YouTube as também, dúvidas. O Embrulha pra Viagem. Não, no YouTube, Embrulha pra Viagem. Tá. No Instagram já existia um cara que tem 11 seguidores, que chama Embrulha pra Viagem, Meu, e que ele não libera posta aí, nada desde 2011, eu acho. Tem a dó. Obrigada, meu querido. Adorei te conhecer Eu pessoalmente, adorei viu? também. Vou Agradeço voltar duplamente sempre. pelo Skype e agora Se também. não forem lá, não volto nunca mais. Ai, não fala assim, pelo amor de Deus. Mas eu vou de sobrinho. Vai de sobrinho. Vou levar o sobrinho. Quer dizer, você vai entregar seu convite pro sobrinho, é isso? Tá bom. Aí ele me conta. Tá certo. Um beijo, querido.